Lembram quando o Bolsonaro, os filhos dele, mais o gabinete do ódio, soltou um vídeo para denegrir o Congresso Brasileiro e denegrir o STF, colocando o Bolsonaro como um leão e colocando as instituições como hienas, colocando ministros e deputados e senadores como hiena. Pois é. Tudo aquilo é mais aquele discurso do Bolsonaro. Bolsonaro é o leão, mas não é um leão legítimo, porque se elegeu mentindo para nós. Nos enganou. Nos enganou dizendo que não tinha acordo com o Centrão, que não fazia acordo com o Centrão, que jamais iria barganhar cargos. Mentira. Ele era o cavalo de Troia do Centrão. E agora está provado isso. Que agora o Centrão já tem cargos no governo e ele está distribuindo cargos para essa turma. Mas por que o Bolsonaro, ano passado, sancionou muitas leis, tipo lei juiz de garantias, leis tipo abuso de autoridades, leis tipo limitação da delação premiada, leis tipo limitação da condução coercitiva? Pois é. Por que o Bolsonaro fez isso? Ele fez isso preparando para a volta do Centrão, para o Centrão voltar de novo a reinar com ele. Bolsonaro é como o tio de Simba, esse leão envelhecido, 30 anos em Brasília, conheceu toda a malandragem do reino, sabe de tudo, como funciona toda a malandragem do reino, ele sabe. E sabe como lidar com a população brasileira, que é fácil, é esquecida. Mas eu votei no Bolsonaro, eu e milhares de brasileiros votou no Bolsonaro e se arrependeu de ter votado no Bolsonaro. Jamais também a gente votaria em alguém do PT. Mas também jamais nós daremos de novo nosso voto ao Bolsonaro. Bolsonaro é esse leão velho aqui, envelhecido aqui, ó, traiçoeiro, enganador. Culpa os outros daquilo que ele faz, daquilo que ele bem sabe fazer. Simba, o que você fez? Ele tentou me salvar. Teve a debandada. Foi só um acidente. Eu não quis que isso acontecesse. É claro que não quis. Ninguém em tempo algum iria querer que isso acontecesse. Mas o rei está morto. E se não fosse por você, ainda estaria vivo. Seu pai tinha tantos sonhos para você. O tio de cima é muito parecido com o Bolsonaro, né? Esse é o tipo de leão que nós elegemos. É o tipo de leão que culpa os outros daquilo que ele faz. Que tenta destruir a reputação dos outros, sabendo que a reputação dele já está no lixo. Porque a maioria dos que votaram em Bolsonaro diz que não aceita mais o Bolsonaro como seu representante legal. Eu não aceito. Eu aceito que ele é o presidente da República, não tem problema nenhum. Ele é o presidente. Eu votei nele, mas dentro do meu coração, para mim, já é um sujeito que jamais daria um voto de novo. Então, se pudesse pedir o voto de volta, levar até o PROCON e pedir o voto de volta, eu pediria isso já desde o ano passado, que eu venho denunciando. Cuidado com o Bolsonaro. Bolsonaro está mentindo pra gente. Bolsonaro está usando indevidamente as escrituras. Bolsonaro está tendo alguém por trás dele que está instruindo. Hoje já sabemos quem são as hienas religiosas também que estão lá, né? Sem contar com o Centrão, é lógico, né? Mas desde o ano passado essas hienas já estavam soprando texto bíblico, tornando o Bolsonaro um homem santo, com um golpe para dar num país em uma espécie de ditadura familiar religiosa. Colocando o Bolsonaro e seus filhos como divinos, lá como é na Coreia do Norte, né? Os líderes supremos passam de pai para filho. E um grupo poderoso por trás dando suporte ao ser divino. Então, pastores, as declarações dos pastores, os atos de muitos pastores atrás do Bolsonaro aí. Bolsonaro querendo tirar as multas de igrejas que estão devendo. Tem igreja que deve 130 milhões. Isso é um casamento pervertido entre o Bolsonaro, a família Bolsonaro e alguns líderes religiosos, alguns falsos profetas e falsos sacerdotes. É o toma lá da cá. Vocês me dão esses milhões de votos aí dos evangélicos e eu dou para vocês poder, grana e dinheiro.
Começa tentando mexer na Receita Federal para tentar isentar vocês desses dinheiro que vocês devem. Tem igreja que deve 130 milhões, dinheiro que poderia agora salvar muitas vidas, dinheiro que poderia ir para a saúde. No entanto, igrejas que deveriam ser um grande exemplo, é um péssimo exemplo. E está por trás aí agora programando de novo jejum bolsonarista. É jejum imundo, orações imundas. Porque o Deus verdadeiro não se envolve em mentirosos. O Deus verdadeiro não se envolve nesse tipo de sem vergonhice. O João 8,32 do Bolsonaro, quando foi aí que eu acordei, que falei, esse cara tá mentindo. Esse cara como tá usando aí esse texto aí para se encobrir desse erro, né? Ele tá errando. E tá usando o texto para como se fosse cortina de fumaça. Foi dali que eu despertei, foi ali que eu acompanhei as atitudes do Bolsonaro. E agora tá aí o Centrão de volta, o Centrão reinando com o Bolsonaro, é um reino de insaciáveis. E eles culpam os outros dentro de destruir a imagem do Supremo e do Congresso, porque bem sabemos que tem muita gente boa no Congresso brasileiro, tanto no Senado quanto na Câmara. Nós sabemos que da maioria de juízes no Supremo tem feito a coisa certa e quer fazer a coisa certa, quer preservar a instituição, e a instituição vai existir. Bolsonaro passa. Mas a instituição em presidência da República, essa vai continuar. E com fé em Deus, a democracia vai passar por cima de tudo isso, toda essa mentirada aí que o Bolsonaro e um grupo aí de hienas que está com ele, que é a parte mais podre do Centrão, e alguns blogueiros e donos de canais de YouTube aí, que conseguem transformar o cocô do Bolsonaro em algo gostoso e o Pedro do Bolsonaro em algo cheiroso. É um grupo de YouTube que tá aí. Esse pessoal precisa a justiça ficar de olho neles. Eles estão fazendo parte dessa cilada contra o país, contra as instituições. Temos que tomar cuidado, o país tem que estar atento a isso. Depois nós não vamos chorar o leite derramado. Inúmeras chances. E é assim que você o retribui. Eu não queria isso, eu não queria isso. Oh, e o que sua mãe vai pensar? Um filho que causa a morte do pai. Um menino que assassina um rei. Na história quem matou foi o leão mentiroso, o leão que mente. E tá imputando culpa no Simba, é o Bolsonaro, né? Agora, por exemplo, aí, tentando culpar o Moro, não é isso? É o pede pra sair, então eu ponho culpa, ele é culpado, aí toda essa cambada do YouTube aí e alguns deputados aí tentando destruir a imagem do Sérgio Moro. E o país não vai engolir isso, o país não vai aceitar isso. Tornar o nome de uma pessoa decente, simplesmente porque essa pessoa decente não aceitou cometer crimes, porque o Bolsonaro queria cometer crimes e mexer na Polícia Federal para favorecer a si e a sua família, e então, botando culpa botou a máquina dele do ódio de youtubers e deputados para destruir a imagem do Sérgio Moro. Mas o país não é bobo. Bobo nós fomos como nós elegemos esse mentiroso, o Bolsonaro. Fácil, tio. Fuja. Fuja daqui, Simba. Fuja pra longe. Fuja. Fuja, Moro. Saia daqui, suma daqui. Pede para sair, porque você é uma ameaça em 2022, que tudo que o Bolsonaro quer é chegar a 2022. Se chegar a 2022, ele vai ver que ele não terá essa quantidade de puxa-saco que ele tem e de mentirosos que mentem para proteger o presidente da República. Isso não elege ninguém, não. Se elegesse, o Haddad seria eleito, hein? O Lula teria elegido o Haddad. Não, o povo está acordando e em 2022 não adianta. Se não for o Sérgio Moro, vai aparecer alguém do bem, alguém direito, alguém decente, alguém que ama as instituições brasileiras, que ama de verdade a democracia. Não adianta, pode botar para correr, pode até mandar até destruir a vida do Sérgio Moro. Mas a verdade vai triunfar. Não a verdade do Bolsonaro, esse mau uso das escrituras que ele usava, né? Agora está até com medo de usar. Jamais retorne a Brasília, né? Seria assim, né? Matem. Essas hienas aí,
Essas hienas aí, isso aí matem, destrua. Destrua, acabe com a reputação dele, fale mal dele. E esses caras de pau que hoje vive da internet, que não é crime viver da internet, né? Que lucram com a internet, né? Tem muita gente que lucra com a internet, não é verdade? Então você não pode ir contra isso, porque é um comércio. A internet, ela é um comércio, né? Eu, porém, nunca me interessei e nem quero lucrar com isso, porque as causas que eu defendo, eu não lucro com ela, né? Então é isso aí, eles põem esses YouTube aí é o Alan dos Santos, é o Giro de Notícias, o Roberto lá, o Top Tube famoso, o Rodrigo, não é isso? E um grupo, uma grande aí de YouTube que estão dispostos a qualquer coisa, a destruir, a defamar, a tentar denegrir a imagem do Sérgio Moro por fazer a coisa certa, por não cometer crime e preferir perder 22 anos, né? De juiz, abriu mão para tentar melhorar o país, e o período de 1 ano e pouco tempo, o Sérgio Moro mostrou do que era capaz, diminuiu a violência e a criminalidade no país em quase 25%. Milhares de pessoas hoje estão vivas por um trabalho muito bem feito do Sérgio Moro, mas nada disso para esse governo mentiroso, para esse presidente que se elegeu com mentiras, para esse cavalo de Troia do Centrão, que precisou do Sérgio Moro, do Tarcísio e de muitos outros ministros, né, para suportar 1 ano e 3 meses da pressão da esquerda, que também corrompida foi posta para fora do governo. Então o governo chamou o Sérgio Moro, chamou o Tarcísio, chamou um monte de pessoas do bem para ser ministro. Não foi para que fizesse um governo decente para o povo, não. Foi para dar uma impressão de um governo sério, e esse governo sério se sustentar durante o primeiro ano de governo do Bolsonaro. Mas passou-se 1 ano, a esquerda murchou, que viu que não tinha como derrubar o governo Bolsonaro, é lógico, porque tem um passado sujo e nós sabemos o que eles fizeram no verão passado. Então o que é que o Bolsonaro fez? Agora está na hora de descartar esses homens para trazer quem realmente, de fato, o Bolsonaro já tinha programado isso desde a eleição, mentindo para todo mundo, de que não faria negociata, que não vendia cargo, tudo conversa fiada. Mentira! Pura mentira! E agora está se vendo agora aí, né? Exigindo que todos os ministros deem as pastas, né, para o Centrão. Nem só para o Centrão, não é só o Centrão, não. É para o pior do grupo do Centrão. É o pior grupo que pertence ao Centrão, é que o Bolsonaro está dando a chave dos cofres. Alguns ministros estão se recusando. E a ordem é, se não der pasta, sai do governo. Moro não queria dar pasta para ninguém, Moro não ia abrir mão para ninguém, descarta logo. O outro também, o da saúde, descartam logo. E logo vai ser o Paulo Guedes, vai ser o Tarcísio, como o Ventral ontem disse, né? Não vou dar pasta, não vou. Ou aceita a malandragem, ou dá pasta, ou dá a chave do cofre para o Centrão, ou sai do governo. Essa é a ordem. E é assim que vai funcionar daqui para frente. E esses puxa-sacos aí de Bolsonaro vão tentar justificar toda essa sem-vergonhice do presidente da República. Amigas, vai levar algum tempo, mas juntos reforçaremos nossas tropas. Amigas, é? Acho que você disse que éramos carniceiras repugnantes. E queria matar a gente. Não, deixe-me explicar. Claro que eu estava mentindo. Vamos governar juntos. Você só disse uma única verdade, Scar. As hienas têm barrigas. Lembra do discurso de Bolsonaro sobre o Centrão? Lembra disso? Que no governo dele não ia ter essas negociatas, esse toma lá da cá, essas sem vergonhice. E tá aí ele provando aí. É o que está acontecendo no governo Bolsonaro, já distribuindo cargo pro Centrão, para governar com o Centrão. E era tudo que o Bolsonaro dizia, né? Que o Centrão, essa turma são insaciáveis. Claro, Bolsonaro sabia disso, ele conhecia Brasília. 28 anos, esse leão envelhecido lá em Brasília, o Scar, né? O tio de Simba, né? 28 anos, projetando
né? E agora está aí se mostrando, querendo fechar Congresso, querendo fechar Supremo, como um ditador, fazendo mau uso das Forças Armadas, né? Isso é uma pouca vergonha. Recebeu 2 puxões de orelha e não vai ter o terceiro. No terceiro eles vão pedir o Bolsonaro, saia você, renuncie que é melhor, antes que você destrua o nome das Forças Armadas e destrua as instituições. Porque você está colocando esse grupo aí de desorganizados, esse grupo de pessoas do mal para destruir instituições, falar mal das instituições, tentar denegrir a imagem de pessoas do bem. Então, o próximo puxão de orelha que as Forças Armadas vai dar no Bolsonaro é: renuncia, rapaz. Tome vergonha e renuncia. Porque o governo do Bolsonaro de agora para frente é isso aqui que vocês vão ver, olha. É isso aqui, olha. Que nunca enche. São barrigas que nunca enchem. Esse vai ser o governo marcado por Bolsonaro. Para alimentar esse centrão, não vai conseguir alimentar. Não vai ter dinheiro para isso. Está prometendo uma pasta com 1 bilhão, deu o Denox para um, vão dar o Banco do Nordeste para outro. Não vai ter dinheiro para todos. Porque o povo, de agora em diante, vai ficar no pé do governo. Primeiro, cuidar da saúde do povo e alimentar o povo. O país vai se unir a não deixar o presidente dar dinheiro para essa cambada. Primeiro o povo, primeira nação. Presidente, não pense que vai continuar enganando a nação. Pode enganar essa meia dúzia de puxa-saco aí, de covardes, que estão achando que em 2022 vai se eleger como Bolsonaro. Perderam o trem das 11 na eleição passada e agora acharam, porque sai a Joyce do Bolsonaro, sai Alexandre Frota do Bolsonaro, sai outro do Bolsonaro, metade sai do Bolsonaro, opa, daqui a 2020 terão vaga para nós. Não vai não. Jamais vocês serão eleitos. Jamais esse pessoal do YouTube de novo vai ter uma chance de se eleger com o Bolsonaro, porque talvez o Bolsonaro nem chegue ao fim do mandato. Provavelmente não vai chegar, porque o Supremo Tribunal vai fazer a lei servir para todos. Cometeu crime, camarada? E não adianta se esconder, não adianta mentir, não adianta ter que ficar sempre mentindo para cobrir uma outra mentira. O país vai cobrar justiça, a justiça vai valer para todos. É bom que Bolsonaro saiba, e esse pessoal aí que anda aí provocando, criando conflito, buscando um conflito, buscando um caos para uma ditadura, vocês não vão conseguir o caos. Vocês vão ser processados e muitos presos por tentar contra a democracia. Tentar contra as instituições legais, democráticas, tentar contra a Constituição. A nação vai acordar. Nós votamos no Bolsonaro, mas nós não vamos cometer de novo um segundo erro, acreditar em um mentiroso.